Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse WhatsApp que está aí, meu telefone 99, o DDD, e o telefone 991520454. Te pedimos, dê aí um like, aí um gostei, se inscreva em nosso canal, é tudo gratuito, e isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. Mas já faz logo isso aí, dá esse clique aí, se inscreva, porque depois você vai esquecer, né? Então, já faça logo isso aí, é rapidinho, e isso vai nos ajudar então a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Faz esse favor aí para nós, tá bom? Dos dias 26 agora de maio até o dia 4 de junho, eu estarei aí no Maranhão. Se alguém do Maranhão quiser nos convidar, estaremos aí, poderemos estar ministrando aí na sua igreja. Deus abençoe a todos então. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando das revistas da editora Betel, adultos, com o tema Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o pastor Amarildo. Já estudamos na lição 1 o primeiro ato de adoração, na lição 2 a proposta de Faraó, na lição 3 participando com consciência e alegria da manutenção do serviço, na lição 4 o cuidado e apoio aos obreiros, na lição 5 compaixão, atitude de quem ama a Deus, lição 6 edificando a casa de Deus, lição 7 liberdade, uma atitude de gratidão e reconhecimento, na lição 8 a fidelidade na mordomia cristã. E hoje vamos estudar na lição 9 o contentamento e a generosidade do cristão agrado a Deus. Então, duas coisas aí, né? Contentamento e generosidade. Essas duas coisas agradam muito a Deus quando nós contribuímos. Então, tem que ser com essas duas coisas aí juntas, com esses dois sentimentos juntos. Então, contentes, alegres, felizes por participar, por doar. E com generosidade, com abundância, com desejo de contribuir cada dia mais, de ajudar cada dia mais. Na lição de hoje vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Vamos ver. No tópico 1, o contentamento cristão. Subtópico 1, contribuir com contentamento. Subtópico 2, contribuir com alegria. Subtópico 3, o materialismo desagrada a Deus. Tópico 2, a generosidade cristã. Subtópico 1, a generosidade do cristão. Subtópico 2, a bênção da generosidade. Subtópico 3, a generosidade da mulher viúva. Tópico 3, a fidelidade a Deus. Subtópico 1, assemelhando-se a Cristo. Subtópico 2, reconhecendo o favor de Deus. Subtópico 3, generosidade e contentamento. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta preciosa lição. O texto áureo da lição está em Provérbios, capítulo 22, versículo 9, que diz: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Aí o que é bons olhos? Significa disposição em dar, generosidade, compaixão, né? Especialmente para com os pobres. É compartilhar, então, com aqueles que têm necessidade. Quando a Bíblia fala de maus olhos, está falando daquele que é avarento, ganancioso, que não sente compaixão. E esses bons olhos agradam a Deus e também agradam as pessoas. Sempre quando você tem bons olhos, quer dizer, desejo, né, de ajudar as pessoas e ajuda, isso faz bem tanto na nossa relação com Deus quanto com a nossa relação com as outras pessoas. E é certo que Deus abençoa aqueles que têm, então, bons olhos. Então, ter bons olhos significa ser altruísta, é ver
né? E sentir a dor do outro, a necessidade do outro. É ter compaixão, então se preocupar com o sofrimento dos outros. E significa também ser abençoado por Deus, porque Deus nos usa como canais. Quanto mais ajudamos, mais Deus nos envia ajuda para ajudarmos mais pessoas. Verdade aplicada. Contentamento e generosidade são características do autêntico discípulo de Cristo, que crê e descansa na provisão e no cuidado do Senhor. Então esse contentamento, essa generosidade, ela sempre está atrelada à fé. Por quê? Aquele que faz isso, ele espera sempre que Deus possa estar ajudando para que cada dia mais pessoas possam ser abençoadas, possam ser ajudadas, possam ser socorridas. Sempre a provisão vem de Deus. Ele é dono de tudo. Ele está por detrás de tudo que é bom, que diz a palavra de Deus, toda boa dádiva, né? Olha Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha Jeremias 29,11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então veja, sempre Deus é bom, Deus é generoso, Deus é compassivo, Deus é bondoso, Deus é amor, é generoso. Sempre Deus está disposto a nos abençoar. Às vezes as pessoas, devido aos relacionamentos que têm aí uns com os outros, pensam ou passam a pensar que Deus não quer o nosso bem, que Deus até tem prazer quando estamos sofrendo. Não é nada disso. Deus sempre quer nosso bem. Deus sempre quer nos ajudar. Deus sempre está nos amando, fazendo de tudo para que possamos viver da melhor maneira possível. E até impossível. Olha, Ele manda chuva para bons e maus, tanto para ímpios quanto para salvos. Então Deus sempre é bom. Tenha isso em mente e na mente, sempre presentes. Textos de referência: Filipenses 4, 10 a 13, Hebreus 13, 5. Vamos ler. Filipenses 4, 10 a 13. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos filipenses, lembrando da ajuda deles, né, na hora da necessidade. E ele vai dar então o seu testemunho de quantas vezes teve necessidade, e necessidade até de ter o que comer, e não tinha, né? Passou fome, está bem claro aí que ele chegou a passar fome. Então, em algumas oportunidades, passou por abundância, por outras oportunidades, passou por necessidade. Assim é a vida do cristão. Eu já passei por tudo isso. Já comi em restaurante popular da prefeitura. Assim que eu saí do meu emprego, passei por muito aperto, muita necessidade. Estava acostumado com a abundância, né? E, de repente, fiquei sem ter como comer. Então, passei por necessidades, passei por apertos muito grandes. Mas Deus sempre estava cuidando de nós. E, desses 8 anos que estamos sem emprego secular, né? Não sou aposentado, não dirijo igreja, mas aí temos sido aí socorridos por Deus. De vez em quando um irmão se lembra de nos ajudar, né? Temos aí cerca de 10 irmãos que nos ajudam
e de vez em quando outros irmãos nos ajudam. Mas Deus tem cuidado, não temos passado fome, não temos ficado sem pagar as contas, sempre pagando as contas em dias. Então Deus tem cuidado de nós. Tem aquelas oportunidades que a gente tem em abundância, né? Quando estamos pregando fora, tal, estamos ministrando por toda parte. Então aí estamos em abundância. Às vezes vamos pregar em algum lugar que alguém ajuda mais, aí temos abundância. Outras vezes temos alguma necessidade, mas Deus vai cuidando de nós. E assim é a vida do cristão. E o apóstolo Paulo passou por isso. Os apóstolos em Jerusalém também passaram por isso, né? Tiveram uma época lá de grande fome por toda parte. Foi preciso o apóstolo Paulo pedir ajuda às igrejas, né? E algumas se ofereceram para ajudar, né? E aí eles foram ajudados. E a igreja em Filipos foi um exemplo de igreja que socorreu o apóstolo Paulo quando ele precisava. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo declara que ele vivia do salário das igrejas. As igrejas ajudavam o apóstolo Paulo, o sustento dele. Só em 2 igrejas que ele resolveu, então, trabalhar para se sustentar, porque ele viu que aqueles irmãos seriam prejudicados na sua conversão se ele recebesse deles algum dinheiro. Haviam ali pessoas que estavam explorando a igreja, como é o caso de Corinto e Tessalônica. Então é certo que a promessa de Deus se cumpre em nós. Não te deixarei, não te desampararei. Deus está presente conosco, cuidando de nós todo o tempo. Então essa frase aí é muito repetida às vezes, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então as pessoas só pensam aí, posso todas as coisas, quer dizer, posso fazer o que quiser. Mas não está dizendo isso aí. O apóstolo Paulo está dizendo o que ele pode, né? Então, passar fome, perseguição, né? Viver aí passando aperto, sendo perseguido. Então pode todas as coisas, sempre fortalecido por Deus. Então dentro dessas coisas está também a parte boa, não é só a parte ruim. Existem momentos de abundância, de felicidade, de alegria, né? Aqueles momentos quando Deus está usando a gente poderosamente para abençoar as pessoas. Então são momentos muito felizes. A introdução da lição diz: nesta lição abordaremos 2 aspectos presentes na vida do discípulo de Cristo como resultado da confiança na provisão e no cuidado contínuos do Senhor: contentamento e generosidade. Desfrutar dessas bênçãos, despertar e conscientizar os membros do corpo de Cristo como agentes abençoadores uns dos outros com as bênçãos recebidas do sumo pastor. Então devemos incentivar as pessoas e praticarmos isso também, né, para servirmos de exemplo. Sermos, ao mesmo tempo, contentes em poder contribuir, em poder ajudar as pessoas e também generosos quando fizermos isso, ajudando em abundância. E nós vamos ver aí um grande exemplo na lição daquela viúva pobre, quando Jesus chamou seus discípulos para mostrar aquela oferta daquela viúva. Tópico 1. O contentamento cristão. O escritor da carta aos Hebreus ressalta o contentamento como um aspecto importante da vida cristã. Hebreus 13:5. Pois contentar-se é ter satisfação, alegria e júbilo com a vida que temos. A Bíblia fala bastante do contentamento, destacando que somente Deus é manancial de alegria e satisfação plena. Filipenses 4:11-13. Então nós vimos aí Hebreus 13:5, o autor que acreditamos ser o apóstolo Paulo, dizendo que os nossos costumes devem ser sem avareza. Então, não retendo, né, a bênção de Deus para nós. Então, quando Deus nos abençoa, nós repassamos, abençoamos outras pessoas também. E aí está envolvido os dízimos, as ofertas também. Somos abençoados e vamos abençoar os outros. E a igreja deve estar sempre sendo sustentada para fazer a obra de Deus, para abençoar aqueles que são necessitados. A obra missionária, por exemplo, é um departamento da igreja importantíssimo que deve sempre ser sustentado, ajudado.
E aqui o apóstolo Paulo exorta também a que tenhamos uma vida equilibrada, contentando-nos com o que temos, ou seja, não querendo ter o que é do outro, não roubando o que é do outro, não explorando o que é do outro. Então Deus sempre é manancial de alegria, de satisfação, de muito prazer, de muita abundância, de muita generosidade, de muito amor, sempre nos usando como canais de bênção para outras pessoas. E se nós podemos ajudar alguém, é motivo de grande alegria, de grande satisfação, prazer muito grande, tanto sentimental quanto principalmente espiritual. Nosso relacionamento com Deus melhora muito quando estamos abençoando as pessoas. Tópico 1, subtópico 1. Contribuir com contentamento. O contentamento é uma característica dos cristãos que têm o privilégio de ser participantes do reino de Deus. Porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12, 32. Paulo declarou que aprendeu a sentir-se contente em qualquer lugar e em qualquer situação, inclusive diante da fome. Filipenses 4, 12 e 13. Semear no reino é semear com a certeza de dever cumprido. Então, por que estarmos contentes, felizes, alegres ao contribuirmos? Estamos tirando alguma coisa nossa, né, que recebemos de Deus, devemos sempre lembrarmos disso. Estamos recebendo de Deus tudo que temos, tudo que somos. Por que então sentirmos felizes em tirar, né, em doar isso? Porque isso nos traz realmente um contentamento, nos traz maior certeza de relacionamento íntimo com Deus, maior certeza de que estamos sendo canais de Deus para abençoar os outros. Isso é o quê? É um privilégio. E a pessoa, nós seres humanos podemos ajudar outras pessoas, então recebendo de Deus ajuda para fazer isso, é um grande privilégio, uma grande alegria, é uma grande felicidade. Veja que o apóstolo Paulo, apesar de ter passado por grande necessidade, até por fome, ele estava sempre querendo ajudar os outros. Foi aquele que foi instrumento de Deus, né, para arrecadar ajuda para os irmãos da Judéia. Veja só, foi levar ajuda. Alguém necessitado está levando ajuda para aqueles que estão necessitados. Então, ele era o exemplo para que todos seguissem. E ele também colocou uma igreja, né, lá da Macedônia para ser exemplo daqueles que às vezes eram ricos e não queriam ajudar. Então Paulo elogia as igrejas da Macedônia, que apesar de não serem ricas, estavam ajudando, né? Eles até pediram para ajudar. Isso é muito importante. A igreja teve a iniciativa, né, de ajudar aos necessitados que estavam na Judéia. Veja só, os judeus, então gentios ajudando aos judeus. Então ajudar não é só sentir a necessidade, querer ajudar, mas é praticar isso, é ajudar realmente, sabendo que é um dever nosso. Então quando ajudamos, nos sentimos felizes. Experimente fazer isso. Quando você ajudar as pessoas necessitadas, você vai se sentir assim leve, alegre, feliz. Então o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto para que eles façam como aqueles da Macedônia, que ajudem, abençoem aos necessitados, que eles preparem uma grande coleta para que ele, quando for para lá, levar então para ajudar os irmãos que estão na Judéia. Mas ele adverte, façam isso com alegria, com desejo de ajudar, com prazer, com felicidade. Paulo não estava pedindo para ninguém ajudar além do que podia, mas de acordo com aquilo que cada um tinha. Então deveria todos se reunirem e aí no primeiro dia da semana, né, na Santa Ceia, eles deveriam então levar os donativos e estar ali prontos, preparados para quando o apóstolo Paulo chegasse, estivesse já tudo feito, tudo prontinho, para que ele pudesse levar tudo isso para ajudar os irmãos. Então veja que o apóstolo estava dando tempo a eles
para se prepararem, para arrecadarem essa ajuda. Jesus só deixou um ditado. Qual é o ditado ele deixou? Ele disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tópico 1, subtópico 2. Contribuir com alegria. Contribuir com alegria e voluntariedade é uma demonstração de amor e confiança, e isso agrada a Deus. Contribuir com alegria reflete um coração aberto e sincero, Êxodo 25, 2, que serve ao Senhor com gratidão pela sua grandeza e pelo benefício de ser ovelha de seu rebanho, Salmos 95, 2 a 6. O apóstolo Paulo nos exorta a ter alegria por poder contribuir com a obra de Deus, 2 Coríntios 9, 7. Então, alegria e voluntariedade. Então, é se dispor, é querer ajudar. Deus sempre tem nas igrejas pessoas assim, pessoas que gostam de ajudar, que estão sempre dispostas a ajudar. Veja bem, é um chamado de Deus Pai, é um dom de Deus Pai, é um dom espiritual, esse de voluntariedade. A pessoa sempre deseja ajudar, está disposto a ajudar. E eu conheço gente que dá aí para a igreja, aí 50 mil reais, por exemplo, para fazer uma ação. Vão comprar, por exemplo, aí um ônibus, né, para evangelizar, vão fazer uma viagem missionária, tem o departamento de missões. Conheço gente que dá 50 mil reais, veja só. Aí você fica pensando aí, será que eu vou ajudar? Eu vou dar aí uns 50 reais, uns 100 reais para ajudar. Veja só, tem gente que Deus chama, é porque a pessoa se oferece, a pessoa quer fazer esse trabalho. Se você trancar o coração, se você for avarento, você nunca vai ser usado por Deus para fazer isso. Quando eu trabalhava secularmente, olha, eu juntei dinheiro para comprar uma casa, mas eu peguei esse dinheiro e dei para a igreja comprar um terreno e construir uma igreja. Hoje tem lá uma igreja cheia de gente lá congregando. E não foi uma vez, foi 2 vezes que eu fiz isso. Veja bem. Então você deve ser canal de Deus para abençoar os outros. E aí quando você precisar, Deus está ali presente para te ajudar, para te abençoar. Então tenha um coração aberto para ajudar, para ser canal de Deus. Seja sincero diante de Deus. Ajude, abençoe. Sempre tenha prazer em ajudar e em abençoar. Ninguém deve ajudar ou abençoar alguém obrigado a isso, forçado a isso. Se você vai ficar triste, se você vai ficar chateado porque está ajudando, não ajude, não faça isso. Se você é dizimista apenas porque você quer obedecer a palavra de Deus, apenas porque você tem que prestar conta diante do seu pastor, não faça isso. Você está fazendo uma coisa que vai causar para você mal e não bem. Aprenda a ser contente, feliz por ajudar, por abençoar. Hoje tem um monte de gente aí pela internet, né, combatendo o dízimo, querendo dizer que não precisa, que não existe isso na palavra de Deus, não sei o quê. São pessoas avarentas. Então, se você quer seguir o avarento, aí que vai fazer o quê, né? Porque o dízimo, a oferta, isso é dado com amor, com dedicação, é dado por fé, é dado com alegria. Se você não se sente assim, é melhor não dar mesmo. Tópico 1, subtópico 3. O materialismo desagrada a Deus. Ofertar é um ato de adoração ao Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 63. O materialismo, por sua vez, gera indiferença com o necessitado. Lucas 16, 19 a 21. E desagrada a Deus. Apegar-se a bens materiais é como declarar que eles são mais importantes que as riquezas espirituais vindas de Deus. Em 1 Timóteo 6, 9, o apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em pecado e ficam presos a armadilhas que os faz afundar na desgraça e na destruição. Colocar a confiança em bens materiais torna o ser humano autossuficiente e rouba dele a alegria de pertencer ao reino. Então, aquele que é avarento, aquele que não quer contribuir, não quer ajudar, ele está dominado pelas riquezas, dominado pelo dinheiro, passa a amar mais as riquezas e o dinheiro do que a Deus.
fica preso a isso. Suas preocupações aumentam muito porque ele tem que multiplicar o que tem, ele tem que aumentar cada dia mais, está sempre preocupado com o dinheiro, envolvido com o dinheiro. Seus pensamentos estão presos ao dinheiro, à riqueza, ao desejo de ficar rico cada dia mais. Começam a colocar confiança naquilo que tem, naquilo que possui, na riqueza que tem, e não a confiança em Deus. Ficam independentes, autossuficientes. E aí pensam que não precisam mais de Deus. E aí tem que ser feita uma conta. O que é mais importante? Ser salvo e morar com Deus para sempre? Ou ser rico e ficar na terra, perder o arrebatamento? E depois, no dia do juízo final, ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então a conta é simples, né? Tópico 2. A generosidade cristã. Generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. Ser generoso é ajudar quem precisa, é acalentar corações que sofrem por falta de recursos materiais. Isso certamente deve ser feito de maneira desinteressada e sem esperar nada em troca, como era prática na igreja primitiva. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Atos 2,45. Então, generosidade significa contribuir e ajudar, mas com prazer, com alegria, devido à bondade. É ajudar aqueles que têm problemas aí materiais, né, que estão passando por dificuldades materiais, financeiras. E isso deve ser feito de maneira desinteressada, porque hoje nós temos visto que as pessoas ajudam os outros, mas pensando em receber alguma coisa em troca. E aí, diante de Deus, isso não é bom. Nem você pode fazer isso pensando, vou receber de Deus em troca alguma coisa. Não faça isso. Faça sempre por amor, desejo de abençoar, com alegria, com felicidade, por generosidade, desejo de ajudar o outro. E não desejo de se ajudar a si mesmo. Deus não é banqueiro. Você não pode ficar negociando com Deus. Eu vou dar para me receber. Não é assim. Eu dou porque o amor de Deus está derramado em meu coração. E eu quero ajudar, quero abençoar os outros. Então veja que no início da igreja, muitos irmãos chegaram a vender suas propriedades para ajudar aqueles que estavam passando por necessidades financeiras, necessidades materiais, passando fome. Agora, pense bem, aqueles que não venderam e não ajudaram, o que aconteceu com as terras que eles tinham? Não venderam suas terras para ajudar, não venderam suas propriedades. Mas, no ano 70, o general Tito invadiu ali, os romanos invadiram, tomaram tudo, queimaram tudo, destruíram tudo. O que essas pessoas tinham agora? Nada. Não deu para Deus. Era para Deus se eles tivessem dado. Seriam abençoados na eternidade. Veja só, perderam a grande oportunidade que Deus estava lhes dando de ajudar os outros. Não sabiam que daí a pouco perderiam tudo. Então o Barnabé, né, foi um grande exemplo que fez isso, vendeu propriedade para ajudar os necessitados. Veja que Deus abençoou a vida de Barnabé. E ele foi instrumento de Deus para abençoar a vida de Paulo também. Foi um canal de Deus para a evangelização do mundo. Veja só. Tópico 2, subtópico 1. A generosidade do cristão. Somos filhos de um pai generoso, por isso devemos ser generosos. Isso significa que nossos dízimos e ofertas devem ser espontâneos, entregues por vontade própria, como sinal de amar a Deus com tudo que temos. O cristão generoso se empenha em ser ajudador das causas do reino em todo o tempo. 2 Coríntios 8, 1, 2. Então somos filhos de um pai generoso, que é Deus. Deus sempre é bom. Deus sempre quer abençoar, ajudar. Deus nos ama. Então, quando ajudamos a obra de Deus, levando lá os dízimos, as ofertas, nós estamos correspondendo ao amor de Deus. Estamos correspondendo a essa bênção que Deus derrama sobre nós, para nós abençoarmos os outros.
Veja bem, durante todo esse tempo aí, 8 anos desempregado, passando muitas vezes até por necessidade, eu nunca deixei de ser dizimista. Pode olhar por onde eu passei, nunca fiquei um mês sem ser dizimista, sem ajudar a igreja. Muitas vezes eu já pedi até dinheiro emprestado para dar o dízimo. Veja bem, porque isso está em nosso coração. Eu desejo de estar sempre abençoando a obra de Deus, de estar sempre colaborando para que as pessoas sejam salvas, sejam abençoadas, sejam ajudadas. Porque nós cremos que a igreja recebe esse dinheiro e vai aplicar esse dinheiro em missões, mundiais, na evangelização da cidade, do bairro, na evangelização do país. Então nós cremos que esse dinheiro está sendo bem empregado na obra de Deus. E é assim que deve ser. Então não depende muito do montante, do valor que você vai ajudar. Depende da ajuda que você quer ajudar. Você deve estar sempre ajudando. Não importa com quanto. O importante é que você deseje, do fundo do coração, ajudar. Se juntarmos todos ajudando, com pouco, com o que pode, vai dar muito. Tópico 2 sobre tópico 2. A bênção da generosidade. A generosidade gera satisfação pessoal e é fonte de bênçãos. Provérbios 11, 25. Deus fortalece as mãos de seus filhos para que eles adquiram riquezas. A bênção do Senhor é que enriquece. Provérbios 10, 22. Sendo assim, dizimar e ofertar refletem gratidão a Deus, sendo o reconhecimento de que tudo que temos é dom de Deus, em quem depositamos a nossa confiança. O cristão, portanto, deve ofertar e dizimar de coração, pela simples alegria de participar da obra de Deus. É interessante isso, quando estamos ajudando, estamos felizes, ficamos alegres. É como se estivéssemos tirando um fardo de sobre nós, porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus está em nosso coração, derramado pelo Espírito Santo, e sempre traz a nós alegria quando estamos contribuindo, quando estamos ajudando, abençoando a obra de Deus. Então, quando estamos ajudando, nós estamos reconhecendo que aquilo que nós temos, que temos recebido, aquilo que somos, tudo vem de Deus. Então, se a obra é de Deus, estamos retornando parte daquilo que recebemos para Deus. Isso é um privilégio, uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande. Então, quando recebemos e ajudamos, prosperamos mais, porque Deus nos usa, Deus vai derramar sobre nós bênção para que nós possamos passar para frente essa bênção. E assim são as coisas, tanto as materiais quanto as espirituais. Quanto mais recebemos de Deus, mais passamos para frente para os outros, abençoamos os outros. E é assim que funciona, somos canais. Vem verticalmente e nós vamos levar horizontalmente. Tópico 2, subtópico 3, a generosidade da mulher viúva. Numa atitude de confiança, generosidade e liberalidade, a mulher viúva depositou sua confiança em Deus, pois sabia que de nada sentiria falta. Marcos 12, 44. Aquela mulher era pobre em bens, porém rica em generosidade. Quem é fiel no pouco é fiel também no muito. Deus não olha para montantes e valores, mas sim para o coração do ofertante. São as primícias ou o que restou. Vamos ver aí Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, às vezes você pensa assim, será que Deus vê quando eu contribuo, quando eu dou um dízimo, uma oferta, quando eu ajudo alguém? Então aí você está vendo, Jesus estava olhando, prestando atenção. Todos aqueles que depositavam ali o dinheiro, no gasofilácio,
Jesus estava vendo. E ele sabia exatamente quanto é que cada um estava dando. E aí está dizendo que ele, quando os ricos depositavam muito. Então, ele comparou com a oferta de uma pobre viúva. Era chamada viúva pobre mesmo, pobre. Ela só tinha 2 moedas. Era tudo que ela tinha para o seu próprio sustento. E olha o que ela fez. Ela pegou o seu sustento, tudo que ela tinha, e depositou, deu para Deus. Veja bem, Jesus ainda chama os seus discípulos para olharem. Veja só que coisa interessante, Deus presta atenção nesta parte da nossa vida. Quando nós estamos ofertando, quando nós estamos dizimando, Ele presta atenção, está olhando isso. Você já se imaginou, quando você está na igreja, que vai passar ali, ou a sacola, ou você vai levar o dinheiro lá na frente? Você já se imaginou nessa hora, Deus olhando para você? Que você pegando a carteira ali, procurando a menor nota que você tem. Vou ver aqui se eu tenho R$2. Vou ver aqui se eu tenho uma moedinha. É isso que eu vou dar. Você já se imaginou? Pense nisso na próxima vez que for dar uma oferta. Pense, Deus de olho em você, você escolhendo o pior para dar para Deus. Que coisa tremenda. Deus está vendo, está de olho, está prestando atenção. E aí você quer ser abençoado. Como você vai ser abençoado se você dá o pior para Deus? Tópico 3. A fidelidade a Deus. Ofertar é um ato de adoração e reconhecimento de tudo que provém de Deus. Por isso, o coração grato oferta com alegria. As bênçãos, por sua vez, são a consequência positiva da liberalidade e do desejo de agradar a Deus. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:23. Então, ofertar, dizimar, tudo isso é um ato de adoração a Deus. Quando nós fazemos isso, estamos reconhecendo que Deus é quem nos dá. E nós estamos com prazer, com alegria, ofertando, dizimando, para ajudar a obra de Deus, para abençoar aqueles que têm necessidade, para investir o que Deus nos dá na obra de Deus, para que muitas almas sejam salvas. Isso deve ser sempre feito com alegria, com prazer, com felicidade. E olha só que Deus diz: se você é fiel no pouco, então Deus te coloca sobre o muito. Você quer ser colocado sobre o muito ou sobre o pouco? Você é que vai decidir. Tópico 3 sobre o tópico 1. Assemelhando-se a Cristo. A vida cristã consiste em se assemelhar a Cristo com generosidade, contentamento e alegria. Lucas 6:38. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou quase 5.000 pessoas. Mateus 14:13-21, Marcos 6:30-44, Lucas 9:10-17 e João 6:1-15, mostrando amor e generosidade a quem atenta para a sua palavra. Então veja que a multiplicação dos pães, são aí 2 ocasiões, né? Uma ocasião aí sobrou 12 cestos, na outra ocasião sobrou 7 cestos. Então a provisão de Deus para os judeus, provisão de Deus para a igreja. E nós vamos ver que sempre presente aí uma multidão. Veja que Jesus foi movido pela compaixão. Jesus olhou e viu que aquelas pessoas estavam com fome, não tinham o que comer e não tinha como mandar comprar tanto alimento para tanta gente. E também levaria muito tempo para poder chegar essa ajuda. Então Jesus, com essa compaixão, com esse amor que ele teve, ele vai então realizar um milagre. Ele ali está pedindo ao Pai uma providência para ajudar aquelas pessoas, porque sentiu que compaixão, desejo de ajudar, ele viu a necessidade. Então isso é altruísmo, né? Isso é sentir a dor dos outros. Então, pela sua compaixão, pelo seu amor, então ele vai pegar o que tinha disponível, né? 5 pães, 2 peixes, e ali ele vai multiplicar isso com o poder do Espírito Santo que estava nele. Lembrando sempre que Jesus estava na terra como homem, então tudo que ele fazia era
através do Espírito Santo que estava nele. O mesmo Espírito Santo que está em nós. Então nós também podemos ajudar, podemos pregar, podemos ser usados por Deus em grandes milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Veja bem, somos canais de Deus, tanto para as coisas materiais, como é o caso aí da oferta, do dízimo, quanto também para as coisas espirituais. Então busque ser canal de Deus para abençoar os outros. Então veja que somos imitadores de Jesus. Se Jesus sentiu compaixão, nós também devemos sentir compaixão. Tópico 3 sobre tópico 2. Reconhecendo o favor de Deus. Ao dizimar, Abraão expressou fé e concordância, conforme as expressões usadas por Melquisedeque, Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14, 20. Quando entregou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão tinha acabado de sair vitorioso de uma batalha. Hebreus 7:1. O patriarca dizimou por gratidão e por reconhecimento de que tudo lhe era proporcionado por Deus, inclusive a vitória sobre o inimigo. Então vemos que Abraão teve uma guerra para libertar a sua família e ele foi vitorioso. Apesar de ter pouca gente para ajudar, foi vitorioso. Ele reconheceu que essa vitória era devido a Deus ter abençoado a ele e ao seu pequeno exército formado pelos seus funcionários, seus empregados, que nem eram soldados. Então veja que ele reconheceu, Deus está nesse negócio, é Deus que me abençoou. E ele vai dar o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Era de Salém, que hoje é conhecida como Jerusalém. Então, representante de Deus na terra, ele está dando para Deus. E ele então dá esse dízimo de tudo. Veja bem, antes de haver lei, muito antes de haver lei, já então Abraão, por fé, por amor, por agradecimento a Deus, por reconhecimento de Deus como aquele que está sobre tudo, sobre todos, aquele que abençoa, aquele que pode tudo, aquele que dá forças, dá poder para que possamos vencer as lutas. Então Abraão reconheceu Deus e com alegria, com felicidade, ele dá o dízimo de tudo. Veja que Abraão não era avarento de jeito nenhum. E ele ainda pegou ali, deu a cada um, e até os reis que vieram ali para agradecê-lo por ter combatido, vencido e libertado os escravos. Ele dá para eles aquilo que ele trouxe, os despojos. Veja só, ele não tinha nenhum momento aí avareza. Ele abençoava as pessoas. Veja lá que o seu sobrinho Ló acabou por andar com Abraão, ficou rico também. Veja que Abraão não tirou dele o rebanho, nem parte do rebanho. Ele falou, você pode ir para onde você quiser, mas deixa a parte do rebanho aqui. Não, deixou Ló ir com as suas posses. Foi embora para Sodoma e Gomorra lá, Então veja que Abraão, ele tinha essa bênção na vida dele. Deus o abençoava muito, prosperava muito financeiramente, materialmente, também além da bênção espiritual, porque ele era assim, altruísta, porque ele era abençoador dos outros, porque ele não retinha a bênção de Deus, porque ele não era avarento. Então ali Abraão faz uma refeição de aliança com Melquisedeque. Melquisedeque representando Deus. Ali quando fazem uma aliança, Melquisedeque trouxe pão e vinho. Significa que eles vão se alimentar. Quando comem, o que nós comemos vai para o sangue. Sangue é vida. Então olha só, é uma aliança. Minha vida se torna tua vida se torna minha vida. Veja só, é uma aliança. Ali parte da aliança de Deus com Abraão. Então ali, Melquisedeque representa Deus e Abraão está ali representando a ele, aos judeus que descenderiam dele, e Deus diz que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão, então abençoando a todos nós também. Sempre a aliança de Deus está presente. Tópico 3 sobre tópico 3, generosidade e contentamento. O rei Davi se contentava em Deus, atitude que estimulava a generosidade do povo. Ele empenhou bastante esforço para juntar material necessário para construir o templo do Senhor Deus. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore.
Por vontade própria, mesmo sabendo que não seria o construtor do templo, mas seu filho Salomão, Davi ainda ofertou prata e ouro de seu tesouro pessoal por amor a Deus. Primeiro livro de Crônicas, 29, 2 e 3. Então nós vemos aí Davi, o rei Davi, que preparou toda a construção, todo o material para que Salomão pudesse construir uma linda casa, um prédio mais bonito que houve em toda aquela época, em toda aquela região, para ofertar a Deus, para chamar a atenção de Deus, para trazer a presença de Deus para onde estava ali o rei e o seu povo. Quando Davi vai buscar a arca, veja bem, a arca estava na casa de Obed-Edom, que foi muito abençoado porque a arca estava ali. A arca representava o quê? A presença de Deus. Quando Davi diz assim, como trarei a mim a arca do Senhor? Ele está dizendo, como trarei a mim a presença de Deus? Veja bem, então ele fez de tudo. Foi a primeira tentativa, não deu certo, porque usou o método errado, fora da palavra de Deus. Nós não atraímos a presença de Deus, da maneira errada, contrária à palavra de Deus. A arca de Deus, a presença de Deus, não poderia ser carregada em carros de bois. Quem é que carregava a arca de Deus em carro de boi? Era quem? Os filisteus, que não conheciam a Deus, não conheciam a palavra de Deus. Então Davi foi tentar imitar o mundo para trazer a presença de Deus. Isso não dá certo, E não deu certo mesmo. E até morreu ali o Uzá por causa disso. Então Davi vai tentar de novo, agora da maneira correta. A arca deveria ser carregada nos ombros dos sacerdotes, pessoas escolhidas por Deus, separadas por Deus, exclusivamente para fazerem esse tipo de trabalho. Então ele vai fazer da maneira correta e ele vem cheio do Espírito Santo fazendo isso. E se alegrando, ofertando a Deus sacrifícios, Então ele trouxe de maneira correta a arca, a presença de Deus para Jerusalém. Agora, a casa que ele queria construir, Deus não deixou, porque ele era um homem violento, acostumado a matar muita gente. Então Deus agora vai, através do filho de Davi, Salomão, construir esse templo então. Mas veja que Davi arrecada com o povo, ajuda, todos querem ajudar abundantemente, todos trazem ajuda, todos querem fazer alguma coisa para ajudarem nessa obra. E Davi pega do seu tesouro pessoal, ele deu exemplo. Não era só pegar do povo, ele pegou dele, o que ele tinha, pessoal, e deu em oferta, porque ele sabia que aquilo que ele tinha recebido, porque ele sabia que aquilo que ele tinha não era devido ao seu mérito, mas era Deus que havia lhe dado. Conclusão. Em meio a uma geração materialista e individualista, como resultado do permanente andar em espírito, o discípulo de Cristo deve cultivar um coração contente e generoso, que expressa confiança e descanso na provisão e no cuidado do Senhor. Essas atitudes resultam em bom testemunho perante a sociedade e ações de graças e de glória ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então sabemos que temos vivido no meio de uma geração que é egoísta, avarenta, individualista, materialista, que coloca aí coisas materiais, riquezas acima de qualquer coisa, inclusive acima de Deus. As pessoas hoje valem pelo que eles têm e não pelo que são. Então veja que a pessoa que é rica, que tem aí um grande emprego, tem uma empresa, ou aí tem uma posição social elevada, então essas pessoas são bajuladas, são benquistas, São pessoas que hoje podem fazer o que quiserem, agem da maneira que quiserem. Então são pessoas ricas. Essas pessoas, então, são aquelas que o mundo vê como pessoas abençoadas. Veja bem. E, na verdade, são pessoas que recebem, muitas vezes, até maldições, porque não sabem abençoar os outros. Não são canais de Deus. Pelo contrário, são canais de Satanás. Então devemos tomar cuidado, porque o materialismo não pode tomar conta do nosso coração. Não podemos ser dominados pelo individualismo, pela avareza, pelo amor exagerado ao dinheiro, pela busca de riqueza.
devemos tomar cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque de repente você pode ser preso e depois dificilmente conseguirá se livrar dessas amarras, dessa escravidão que o dinheiro traz. Então ajudemos, abençoemos, sejamos canais de Deus para abençoar os outros, sempre com alegria, com felicidade, com desejo de ajudar. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus, tudo isso ele levou sobre ele, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Abra o coração para Deus, entregue sua vida a Deus agora. Olha, Deus foi tão generoso, tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Veja bem como Deus nos ama. Deus viu a obra que Jesus executou para a nossa salvação e ficou satisfeito, feliz, porque Deus é generoso, é amoroso, misericordioso. Veja bem, Deus deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele prova que nos ama. Então, se entregue a Deus agora e receba a salvação. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, creia. Deus é um Deus de boas dádivas. Ele quer o nosso bem, quer a nossa cura. Receba a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora que estão se chegando a Ti, que estão agora recebendo o Espírito Santo, porque creem na Tua palavra, creem em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Estão sendo convencidos agora do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, se arrependo agora, peço perdão. Receba agora a salvação em nome de Jesus. Se alegre na força e no poder de Deus. Se alegre na presença do Espírito Santo na sua vida agora, em nome de Jesus. Receba agora a sua cura, em nome de Jesus. Vem, Senhor, toca nessas vidas. Solta toda doença, toda enfermidade, vai soltando agora. Sai agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles. E cura totalmente, liberta totalmente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um like, um gostei. Se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito. Só para ajudar a divulgar esse trabalho para outros também. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco, coloque o seu nome, coloque a cidade onde você mora e coloca lá a revista Betel. E aí eu envio para você esse material toda semana gratuitamente. Se você deseja nos convidar para estarmos aí também, mesmo telefone, WhatsApp. Então, telefone DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, eu estou desempregado há 8 anos, não dirijo igreja e ainda não sou aposentado. Então nos ajude qualquer quantia aí, R$5, R$10, não importa. Nos ajude, nos abençoe. As contas estão aí. Aí está a Caixa Econômica, está o Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, você vê o Pix. E aqui você vê o meu Pix, que é meu CPF, 331-957-816-20. Deus abençoe sua família. Muito obrigado a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.